Gente, vamos falar desse caso que chamou a atenção na internet. Quando chama a atenção na internet, a gente traz isso aqui para tentar trazer uma reflexão. Eduardo Costa, ele foi um dos assuntos mais comentados, porque ele deu essa entrevista, ele falou o seguinte: Eduardo Costa se arrepende de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fui um pouco babaca, segundo o Eduardo Costa. E aí o que aconteceu? Isso começou a gerar repercussões, né? Porque, primeiro, assim, ele xingou alguns artistas, tudo por causa de política. E a gente viu que teve um momento dentro da política que as pessoas estavam extremamente agressivas, independente do lado, né? Lado A, o lado B, as pessoas estavam muito raivosas, né? Brigando, porque, cara, desde que o mundo é mundo, as pessoas votam, né? Meu tio vota no político A, minha mãe vota no político B, meu vizinho vota no político C. E assim é a vida. E sempre foi assim, né? Mas com o avanço da internet e das redes sociais, criou esse espaço assim de nós contra eles, né? E, cara, desde que o mundo é assim, as pessoas votam em pessoas diferentes. E assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas votam no político A, depois votam no político B, e depois volta a votar no político A. As pessoas mudam de opinião constantemente. Se as pessoas votassem só no mesmo político, esses caras ficariam no poder eternamente, né? E quando você muda o seu voto, isso significa que às vezes você acha que aquele político não fez aquilo que você esperava, não prestou um serviço que você esperava, né? Mas dentro da internet isso é mais complicado, né? E aí a galera começou a criticar o Eduardo Costa, Eduardo Costa, porque é o seguinte, é assim, vamos lá, é aquela coisa, né? O peixe morre pela boca, né? Às vezes, principalmente o artista, ele entra em assuntos que ele não tem muito conhecimento. E aí, quando se trata de política, muita gente não tem tanto conhecimento, mas começa a falar, e o que é falado, principalmente hoje em dia, fica gravado, né? E uma das coisas que alguns eleitores do ex-presidente Bolsonaro tá criticando o Eduardo Costa é o seguinte. É aquela coisa, falta de conhecimento, falar para agradar. Ele criticava muito a lei Rouanet, né? A Lei Rouanet que é uma política que você financia, apoia o artista, né? É basicamente assim essa lei, né? E aí o Eduardo Costa criticava bastante, falava bastante mal da lei. E aí surgiu uma notícia que o Eduardo Costa estava tentando capacitar a lei, não, tentando conseguir investimento para uma turnê dele aí, né? E aí parece que ele conseguiu. 1 milhão aí para um projeto que ele tem voltado para a música, né? E assim, aquela coisa. O que você fala lá atrás, hoje em dia na internet, permanece o resto da vida. E aí, as pessoas falam assim, peraí, você não criticava a Lei Rouanet e agora você tá usando a Lei Rouanet, é por isso que você mudou de lado. Aí começou esse tipo de ideia, né? Ele tá mudando de lado, agora tá criticando o ex-presidente porque ele pegou a Lei Rouanet. Agora, olhando de longe, assim, de fora, se a gente parar pra pensar assim, o fato das pessoas mudarem o seu pensamento em relação ao político, eu acho totalmente normal, né? Você votou num político numa eleição, não gostou do trabalho dele, você tem todo o direito de, na outra eleição, mudar e votar em outro político. E assim sempre foi, né, gente? As pessoas mudam é, o tempo inteiro seus posicionamentos políticos, você vota num candidato, você vota no vereador aí na sua cidade. Você vota no vereador o resto da vida? Não. Você votou num prefeito aí na sua cidade. Ele não fez um bom trabalho, você vai lá e vota em outro que você acredita que pode fazer um trabalho melhor, né? E assim é a vida dentro do voto, né, gente? As pessoas estão mudando. O problema é que muitas vezes o artista, como ele tem um tamanho muito grande, como muitas pessoas estão de olho no que ele fala, muitas pessoas seguem ele deveria ter mais responsabilidade na hora de falar certos assuntos, deveria pensar mais na hora de falar de certas situações, mas hoje em dia a gente vive esse problema, né? As pessoas não pensam muito na hora de falar. E aí muitas vezes, depois que fala, para tentar refletir sobre aquilo que falou, tentar mudar aquilo que falou, é muito difícil, né? E o Eduardo Costa provavelmente foi uma dessas pessoas que falou muita coisa sem ter conhecimento, muita coisa porque estava indo na onda de uma situação, e agora isso se volta contra ele, né? E aí tem uma galera que tá atacando ele bastante na internet, né? Apesar que é aquilo que eu falo, né? A internet por si só, muitas vezes, é um espaço de intrigas, tretas, raiva, ódio e vibra coisas negativas, né? Agora, assim, o Eduardo Costa possivelmente pode aprender
com tudo isso na hora de falar, né? Que falou demais.